O recém-lançamento de Godzilla e Kong, o Novo Império, nos trouxe uma história bastante divertida envolvendo monstros gigantes. Mas embora a sua história navegue por diversas tramas diferentes, podemos dizer que a principal delas é sobre a espécie do Kong que vive em um reinado primitivo comandado por um grande tirano chamado Scar King. Infelizmente, Denyin Parry acaba não se aprofundando tanto nesse núcleo como poderia, até para dar mais espaço para o Godzilla e também para outros titãs. Mas se você gostou do pouco que a gente acabou vendo do Império de Scar King, se prepara, pois em breve podemos acompanhar a trajetória de um outro macaco tirano. E é claro que eu tô me referindo ao reinado de Próximos Caesa, o vilão do próximo filme da saga Planeta dos Macacos. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar as semelhanças entre essas duas franquias e como o enredo de Scar King pode ser melhorado nessa outra franquia. Além disso, também vamos dar uma conferida na minutagem revelada recentemente de Planeta dos Macacos, o Reinado. Eu sei que você ficou curioso para saber muito mais detalhes sobre tudo isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje, então já chega nele deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Quem já assistiu ao recém-lançado filme da Legendary certamente se interessou muito pelo arco da espécie do Kong. Em Denyin Parry, a gente é apresentado a um grande grupo de primatas gigantes que ficam escondidos nos confins da Terra Oca. Vale ressaltar que essa foi a primeira vez que o Monsterverse acabou trabalhando com os titãs dessa forma. No caso, eu tô me referindo a mostrar todos eles, da mesma espécie, juntos, vivendo em sociedade. É claro que isso não seria possível se fosse introduzido no mundo que a gente conhece. Afinal, a gente tá falando de criaturas do tamanho de prédios imensos. Mas com a introdução da Terra Oca no Monstroverso, acaba sendo perfeitamente possível encaixar uma grande civilização de titãs se relacionando de uma forma que lembra muito os próprios humanos do passado. É justamente isso que acontece em Denyin Parry, onde são mostrados outros membros da espécie do Kong vivendo em um covil na Terra Oca. No filme, a gente acaba descobrindo que essa sociedade, ela possui um líder nada amigável antes da chegada do Kong, que no caso é esse macaco de pelos vermelhos chamado Scar King. E embora eu considere que Godzilla e Kong, o Novo Império, poderia ter explorado muito mais essa parte da trama, a cena em que o gorilão chega no covil dos primatas é uma das melhores de todo o filme. Sério, é muito legal ver o contraste entre o Kong, que é um líder que ao mesmo tempo que impõe respeito com a sua presença, o Scar King é o contrário oposto dele. Ele é um tirano sem compaixão que escraviza e mata outros membros da sua própria espécie. Eu não tenho dúvida, pessoal, que se Denyin Parry fosse um filme solo do gorilão e não uma junção dele com Godzilla, esse embate do Kong contra o Rei Scar pelo Império dos Primatas Gigantes poderia ter um tom bem mais dramático e bem melhor desenvolvido. Mas se você concorda comigo sobre esse ponto, saiba que muito em breve teremos o lançamento de uma outra produção que deve ter mais ou menos essa mesma pegada. E sim, eu tô me referindo ao próximo filme da saga Planeta dos Macacos. Quem acompanha os vídeos aqui do canal já tem mais um tempinho, já deve ter me visto fazer algumas comparações entre essas duas franquias. E isso não é por acaso, gente. O fato do Kong do Monsterverse ser um primata que se comunica com os humanos lembra bastante o César nos filmes recentes dos Planeta dos Macacos. Além de que desde quando foi confirmado que em Denyin Parry a gente veria uma versão maligna do Kong sendo o grande vilão do filme, muitos fãs começaram a comparar ele com o Koba, que foi um dos melhores personagens dessa franquia de filmes. Porém, eu considero que em Planeta dos Macacos, o Reinado, seremos apresentados a uma dupla que combina ainda mais com Scar King e Kong. Eu digo isso porque esse próximo filme da saga, ele se passa 300 anos após os acontecimentos da última trilogia e agora os macacos é quem domina o planeta. Isso faz com que a história ela gire em torno de um primata chamado Noah, que assim como o Kong do Monsterverse, ele também discorda da forma que governa o vilão da trama. Inclusive no trailer lançado durante o Super Bowl, a gente tem uma cena desse tirano chegando em um tipo de arena cheia de outros macacos que parecem estar intimidados com a simples presença do seu rei. Esse momento acaba lembrando bastante o que vimos lá em Denyin Parry quando o Scar King encara o Kong pela primeira vez no covil dos primatas gigantes. E antes que algum de vocês venha falar, sim pessoal, eu sei que são universos completamente diferentes um do outro, mas não tem como, é impossível não fazer essa comparação entre esses dois filmes que vão ser lançados quase que em sequência. E adivinha só, ambos vão ter um grande primata tirano como vilão. Sem falar nos protagonistas das duas histórias, que são esses personagens com um perfil de liderança que tem uma alternativa diferente
diferente ao reinado de sofrimento que eles se encontram. É até por isso que eu considero o Planeta dos Macacos, o Reinado, uma ótima recomendação para quem curtiu esse arco da espécie do Kong que a gente acabou vendo lá em The New Empire. Mas eu tenho que concordar, realmente existe uma grande diferença entre essas duas franquias. A começar pelo fato de que em uma a gente tá vendo titãs gigantescos vivendo no interior do planeta, e na outra a gente tem primatas que dominam o mundo, se tornando a espécie dominante no lugar dos humanos. Vai ser até bem legal acompanhar a franquia já por essa outra perspectiva, onde agora a humanidade ela não tá mais no nível de civilização dos macacos. Nos trailers lançados, a gente inclusive percebe que essa será uma questão bastante explorada na trama, tanto que alguns personagens acabam citando os grandes feitos dos humanos no passado, como por exemplo o fato deles terem desenvolvido a capacidade de voar através de suas invenções. O próprio vilão do filme, ele chega a dizer que ele tá buscando essa evolução para sua espécie, mesmo que boa parte desse conhecimento ele não tenha se passado entre as gerações. Isso fica claro na ambientação de Planeta dos Macacos, o Reinado, onde a gente acaba tendo uma pegada muito mais medieval, algo bem diferente dos filmes anteriores, onde os macacos utilizavam até mesmo os armamentos modernos. Em uma das cenas do trailer, a gente chega a ver também o Noah encontrando um livro de anotações do que ocorreu no passado. É nesse momento em que ele deve descobrir o legado de Caesar e assim achar um jeito de construir a sua própria trajetória. O trailer dá a entender que, assim como o protagonista dos filmes anteriores, Noah também fará uma aliança com os humanos e outros primatas para conseguir superar o seu grande oponente. Algo até um pouco parecido com o que acontece com Kong lá em The New Empire, onde ele também conta com o auxílio dos humanos e também de outras criaturas para derrotar o Scar King. Mas se o tempo foi algo que acabou limitando o desenvolvimento da trama de Godzilla e Kong, o Novo Império, nessa outra franquia a coisa ela deve ser bem diferente. E eu tô dizendo isso porque já foi confirmado recentemente pelo portal Collider que Planeta dos Macacos, o Reinado terá cerca de 145 minutos de duração, ou seja pessoal, quase que 2 horas e meia de filme. Isso faz desse filme o mais longo dessa saga moderna até o momento, em comparação com a trilogia lançada recentemente. Embora que dá pra dizer que no último capítulo que fechou o arco do Caesar, a gente teve o mesmo tempo de duração, só que com 5 minutos a menos. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, sempre que o filme é muito longo, acaba rolando bastante crítica em cima dele por conta da enrolação das coisas que acabam sendo apresentadas. A trama acaba perdendo o foco dos personagens principais em determinados momentos. Mas eu particularmente espero que esse não seja o caso de Planeta dos Macacos, o Reinado. Até porque esse é um universo extremamente rico e com muita coisa para ser explorada. Pegando os últimos filmes como base, essa é uma franquia que se importa bastante em trabalhar suas histórias de um jeito que prende a atenção do público. Sendo assim, eu acho que não tem por que a gente achar que essa sequência ela vai ser diferente. E como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, a proposta de Godzilla e Kong, o Novo Império, era focar bem mais nas batalhas épicas entre os titãs. Por conta disso, a história em torno da espécie do Kong, ela acaba não sendo tão bem trabalhada como ela poderia. Mas isso não torna o filme ruim, muito pelo contrário. Para mim, The New Empire executa com maestria aquilo que os fãs da franquia mais valorizam. Porém, eu também fiquei super interessado em ver um pouquinho mais da sociedade dos primatas gigantes comandada por esse impiedoso tirano. E é por isso que eu tô dizendo aqui pra vocês que Planeta dos Macacos, o Reinado, é uma ótima opção de filme pra ficar de olho. Mas agora, gente, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, curtiu essa comparação entre os dois filmes? Acha que faz sentido ou são histórias completamente diferentes? E como é que tá o seu nível de ansiedade para esse próximo filme do Planeta dos Macacos? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui embaixo que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!